Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, hoje refutando o catolicismo romano. 5 atributos e honras que o catolicismo dá a Maria, mas que a Bíblia não dá. A intenção do vídeo não é ofender nem pessoas e nem a religião. É apenas no campo teológico, mostrando a realidade bíblica. O catolicismo, além da Bíblia, tem a tradição. Tradição não é pecado e nem problema, desde que não vá contra princípios bíblicos. E a tradição católica vai contra os princípios bíblicos. O catolicismo tem alguns ensinos exclusivistas acerca de Maria, como virgindade perpétua, Assunção de Maria, Maria intercessora, Maria imaculada, sem pecado, mas todos esses ensinos não têm nenhuma citação na Bíblia. E a Bíblia prova o contrário. Acreditamos em Maria da forma que a Bíblia ensina, e não da forma que a tradição católica ensina. Seguimos o princípio ensinado por Paulo, 1 Coríntios 4,6, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Sola Escritura, somente as Escrituras. Né? Então o catolicismo tem a mariolatria, pois atribuem a Maria honras e glórias que a Bíblia não atribui e que atribui somente a Cristo. Então vamos lá então. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas provas evidentes que Maria foi pecadora e não foi virgem para sempre, não foi assunta ao céu, e ela herdou de Adão a natureza do pecado como qualquer outro ser humano herda. E se você gostar do vídeo, não se esqueça, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo a mais pessoas. Né? Então vamos lá então. A primeira, Maria Imaculada, nasceu sem pecado. Maria não tinha pecado. O catolicismo ensina que Maria nasceu sem pecado porque teve que gerar Jesus sem pecado, que não pecou. Ou seja, para gerar uma pessoa sem pecado, também precisa nascer sem pecado. Isso não encontra nenhum fundamento bíblico e é um argumento bem fraco. Pense bem. Se para gerar Jesus que não iria pecar, Maria teria que nascer sem pecado, então a mãe de Maria também não poderia ter pecado para gerar Maria. Da mesma forma, sua bisavó, sua tataravó, também não poderiam ter pecado até chegar em Maria. Não tem nenhum cabimento esse argumento. É muito fraco. Outras grandes evidências que provam de forma clara que ela foi pecadora é que Maria e José ofereceram sacrifício pelos seus pecados no templo, conforme a lei ensinava, Lucas 2 e verso 24. Está escrito assim: e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Para oferecer sacrifício é porque eram pecadores. Isso é que prova não apenas que era pecadora, mas era um casal pobre, pois oferecer um par de rola e 2 pombinhos era algo para pobre. Lucas 1, verso 46 ao 47, Maria confessou que era pecadora. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela mesma confessou que era pecadora e precisava de um Salvador. Precisa algo mais claro do que isso? Romanos 3, 23, Paulo diz: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Veja que disse todos, sem exceção. Não abre exceção a Maria. Ela própria admitiu isso nas passagens que eu citei, e inclusive fez expiação pelos seus pecados. Veja o que está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, inclusive Maria. Veja que mais uma vez, onde Paulo diz que todos pecaram, não abre exceção. Nenhum apóstolo cita Maria sem pecado. A Bíblia nunca citou alguém pedindo intercessão a Maria. Lugar nenhum da Bíblia diz que ela foi levada com corpo e alma para o céu. Quem disse isso foi o Papa Pio XII, no ano de 1950, que ele dogmatizou esse ensino. Vamos para o segundo, a Assunção de Maria. Maria foi levada ao céu com corpo e alma. Esse ensino foi dogmatizado pelo Papa Pio XII em 1950. Mas esse ensino não se encontra à base bíblica e contraria a palavra de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia é primeiro. Agora o verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, somente na ressurreição dos mortos todos os salvos vão ressuscitar. Agora somente Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Só Ele. Se Maria ressuscitou, eles estão atribuindo uma honra e glória a Maria que a Bíblia dá somente a Cristo. O nome disso é mariolatria, mariocentrismo, o cristianismo centralizado em Maria. Terceiro, Maria, Mãe de Deus. Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Era Deus e homem ao mesmo tempo. Maria era a mãe da natureza humana de Cristo. Era a mãe de Jesus homem, era a mãe biológica de Jesus homem. Mãe de Deus não tem argumento bíblico para essa questão. Deus não tem mãe. Deus não tem origem, não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Não foi gerado por ninguém. Maria foi mãe da natureza humana de Cristo, mãe de Jesus homem. Agora, quarta, Maria intercessora. A Bíblia nunca citou Maria intercedendo por alguém e nem alguém pedindo intercessão a ela depois que ela morreu. Paulo disse que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14 e verso 6. O Consolador que Jesus deixou é o Espírito Santo, que intercede por nós. A Bíblia nunca citou alguém pedindo intercessão a ela. Jesus disse: eu sou o caminho, e não um dos caminhos. Ele é o caminho. Maria está no paraíso aguardando a ressurreição do corpo. A última citação de Maria foi em Atos 1,14, e depois disso nunca mais citou. Com certeza ela morreu, mas a Bíblia não cita a sua morte porque não houve nenhuma necessidade. Quinto e último, Maria, Virgem Perpétua. Esse argumento não resiste Mateus capítulo 1 e verso 25. Lá está escrito assim, falando de José: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Primogênito é primeiro. Aqui, e não a conheceu, conheceu aqui é relação sexual. José não teve relação sexual com Maria até que nasceu Jesus, o primogênito, o primeiro. Se Jesus fosse filho único, não estaria escrito
primogênito, porque era filho único. E ele não teve relação com ela até que nasceu o seu primeiro filho. É assim que se traduz, que se interpreta. José não teve relação sexual com Maria até que nasceu o seu primeiro filho, Jesus. Se Jesus fosse filho único, não estaria escrito assim. E se Jesus tivesse primos, também não estaria escrito assim. A Bíblia cita vários irmãos de Jesus, e são irmãos biológicos. Senão, não estaria escrito assim. Se fosse primos, primo não é irmão. Não estaria escrito desta forma aqui. A explicação é mais ampla, com mais citações bíblicas. Mas como eu citei 5 questões em apenas um vídeo, então foi só resumido, e bem resumido. Então a tradição católica não resiste uma boa análise bíblica, né? São tradições inventadas em concílios depois do terceiro século, quando foi fundada pelo pai Constantino, né? O pai da Igreja Católica é o imperador romano Constantino, que é o seu fundador. E todas as suas tradições antibíblicas foram fundadas, foram dogmatizadas em concílios, em vários concílios, e adotaram isso como doutrina. Né? Daí pessoas que têm pouco conhecimento bíblico e aquelas que não querem aceitar, mesmo provando a verdade, né, acabam, né, não abrindo mão. Mas é só aí então. Creio que não ofendi, porque a intenção não era esta, né? É apenas mostrar a verdade. Então é isso aí então. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.